Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 11 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado, do Antigo Testamento, né? E hoje vamos iniciar Gênesis 6. Lembrando que em Gênesis 5 tivemos toda aquela genealogia de Adão, depois o filho dele, Sete, que veio depois da morte de Abel, e parece uma geração de filhos que foram abençoados até chegar Noé. E hoje nós vamos entender como que estava nos tempos de Noé e no próximo capítulo, no próximo estudo, né, ainda nesse capítulo 6, a gente vai entender aí por que que Deus escolheu Noé para construir a barca, né, a arca, e, enfim, entender quais foram as direções que Deus deu diretamente para Noé. Muito legal esse capítulo. Bom, então vamos começar aqui. Gênesis 6, versículo 1, diz assim: Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, ou seja, se multiplicar pela terra, e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho e falar aqui sobre essa questão, né? Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Existem algumas formas de interpretarmos esse trecho. Quem são os filhos de Deus? Estava falando de quem? Eu estou mais inclinado a entender que está falando dos anjos. Os anjos caídos, né? Os anjos que se revoltaram. A gente sabe lá por um trecho de Apocalipse que um terço, né? Pelo menos fala um terço, né? Um terço das estrelas caíram e tal, se referindo aos anjos. Então, lá em Jó também fala, né? Quando os filhos de Deus se reuniam ali na presença de Deus, aí Satanás aparecia ali também. Então, na minha interpretação, tá? Eu vou citar aqui mais uma outra para você também pensar e refletir sobre isso. Na minha interpretação, está falando dos anjos. Mas o mais importante não é saber se eram anjos ou se eram outras pessoas que estavam no caminho de Deus e se revoltaram e quiseram cair, casar, enfim. O mais importante é a mensagem e é entender como Mateus, lá em Mateus, Jesus fala no versículo 24, perdão, no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala que a volta dele, a volta do Filho do Homem, vai acontecer quando as coisas estiverem parecidas com os dias de Noé. Vai ser como nos dias de Noé. Isso a gente já viu na primeira parte do Bíblia para Iniciantes, quando a gente leu ali, estudou todo o Novo Testamento, e como é importante a gente entender como é que estava esse tempo aqui, lá em Noé, antecedendo o dilúvio, porque vai vir um juízo final que vai acontecer após esse tempo, quando as coisas estiverem parecidas com isso aqui que a gente está lendo. Né? Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. A gente já vê anjos em formas de pessoas na Bíblia, né? Como lá em Ló, quando dois anjos foram à casa de Ló para alertá-lo, para falar para ele, a família dele, saírem de Sodoma e Gomorra, e aqueles dois anjos foram até perseguidos pelo povo lá de Sodoma e Gomorra que queriam ter relações com eles, com esses anjos. Então a gente percebe aí que assim, existe sim uma possibilidade desses filhos de Deus aqui serem sim anjos que caíram
e tomaram formas de seres humanos e casaram com mulheres, porque essas mulheres eram muito bonitas. Então a gente entende também que aqueles homens lá eram altos, grandes, né? Aqueles homens que foram falar com Ló. Também esses aqui deviam ser grandes, porque daqui a gente vai entender lá na frente que surgiu ali uma raça de gigantes, né? Enfim, o que importa pra gente é entender que estava um caos. O mundo estava um caos, as pessoas faziam o que queriam, não consideravam aquilo que Deus estava instruindo, aquilo que Deus estava direcionando. Aliás, nem tinham comunhão com Deus a esse ponto de saber o que Deus queria ou não. Simplesmente viravam as costas e faziam o que queriam, né? Versículo 3. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Lembra que na genealogia a gente vê pessoas vivendo até 969 anos, como Matusalém. Matusalém, que foi avô de Noé, viveu 969 anos. E Lameque, que foi filho de Matusalém, viveu 777, Adão 930, Sete 912, Enos 905, se não me engano. Então são pessoas que viveram muito, 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 né? E Deus falou: não deixarei de agora em diante que eles vivam mais do que 120 anos. Vou botar um limite aqui nesse negócio, né? E Deus, ele trabalha dessa forma, colocando limites para nos proteger. Para nos proteger. Então, esses 120 anos, a gente vê o exemplo de Moisés, que morreu, né, super bem, morreu, enxergava, a vista estava muito boa, estava com a parte física dele muito boa também. 120 anos ele morreu lá no alto daquele monte, vendo ali a terra prometida. Não entrou na terra, mas morreu com 120 anos, super saudável. E tem outros aqui que a gente sabe que viveram até mais, mas depois isso foi realmente muito raro, depois de Moisés, que alguém vivesse 120. Eu não sei nem se tem, né? Relato na Bíblia, mas a gente vê que Abraão viveu 175, Sara viveu 137, se não me engano. Enfim, isso foi baixando até Moisés, tá? Mas mais um limite que Deus colocou aí para os seres humanos. Versículo 4. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Eu falei que ia trazer uma outra possibilidade, né? Outra possibilidade de estudiosos aí dizem que tá falando que esses filhos de Deus eram filhos da linhagem de Sete, né? Vamos dizer assim, uma linhagem de descendentes abençoados, né? Que a gente viu essa linhagem toda aí para chegar até Noé. Alguns dessa linhagem, eles podem ser que estariam ali sendo relacionados como filhos de Deus, né? Uma linhagem abençoada, porque a de Caim você vê que foi só coisa ruim. Depois de Caim, o bicho pegou mesmo geral e a galera começou a fazer coisas muito ruins da linhagem de Caim. A gente até já estudou isso, como que aquilo que você faz impacta a sua geração. Então, alguns filhos, os estudiosos dizem, os filhos de Deus está podendo se referir à linhagem de Sete, que olharam para as mulheres da linhagem de Caim e quiseram ter relações com elas e tal. Mas eu não gosto muito dessa explicação. E você coloca aí diante de Deus, o mais importante não é saber qual que é a explicação melhor, o importante é a gente conhecer a palavra de Deus, saber que Deus coloca limites, saber que Deus se desagrada quando isso acontece, né? Essas revoltas onde as pessoas fazem aquilo que elas querem e não prestam atenção naquilo que Deus orienta, né? Então, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos, né? Eu creio que o próprio Golias, lá de Canaã, né? Que é uma linhagem que veio do filho Cã de Noé, depois a gente vai entender lá na frente.
Mas é interessante a gente perceber também uma tendência, né? Por exemplo, a gente pega Adão, fala sobre Caim, Abel e Sete, né? Lógico que ele teve muitos outros filhos e filhas e tal, viveu 930 anos, então deve ter tido muitos mesmo, não sei quantos, sei lá, 100, sei lá, ou mais. Mas esses três que são mencionados, a gente vê Abel, uma bênção, um herói da fé, Sete também uma bênção, uma genealogia abençoada, né? Gerou Enos, né? A gente já falou sobre isso, e outros, né? Enoque, que foi herói da fé, Noé, que foi herói da fé. E parece que sempre tem uma tendência de um se desviar, né? Então, Caim foi para o caminho ruim, dois foram para o caminho bom, né? Abel e Sete. E depois de Noé a gente vai ver também que existe essa tendência aí, né? Noé teve Cã, Sem e Jafé. Então, Cã foi um que ali também fez coisas erradas, foi amaldiçoado, gerou Canaã, Canaã teve uma maldição, etc. E a gente vê uma linhagem aí de descendentes fazendo muitas coisas erradas e desagradando a Deus, né? E a gente vê também em Apocalipse que um terço caiu, né? Então parece um padrão, mas isso não pode ser uma referência para a gente, a cada 3 filhos um vai ser ruim. Não. Mas a gente vê que isso é tipo uma tendência. Mesmo pais abençoados, né? Você vê o próprio Deus é uma bênção e um terço dos anjos se revoltaram contra Deus e caíram. Né? Noé, um cara abençoadíssimo, íntegro, e Cã não seguiu o exemplo de Noé. Em compensação, Sem e Jafé já seguiram mais aí o exemplo de Noé. Bom, eu quis trazer isso daqui porque é uma coisa curiosa, né? Eu sou muito ligado em números, não sei se você também é assim como eu, mas eu achei interessante falar isso aqui. Bom, versículo 5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Olha só, é interessante esses versículos que fala que Deus ficou muito triste, coração pesado, para a gente entender que Deus se alegra com a gente e também ele se entristece, né? Ele se alegra quando a gente... É como um pai olha para um filho, o filho indo no caminho certo, fazendo as coisas certas, um filho que honra o pai, um filho que obedece, um filho que faz tudo certinho, conforme aquilo que o pai orienta, né? É lógico que cada um vai traçar aí o seu caminho e tal, mas um filho que honra. Deus também é assim. Quando ele vê um filho obediente, a Thaís, minha esposa, ela gosta muito de falar isso, né? Filho obediente. Ela até criou um grupo chamado Filhas Obedientes, né? Um movimento aí que ela fez amigas curadas e tudo. E ela sempre pega bem nessa questão que nós devemos ser filhos e filhas obedientes de Deus. Tá? Então, Deus ele se desagrada, ele se entristece sim quando a gente erra, quando a gente peca, principalmente quando é uma coisa deliberada, uma coisa onde a gente sabe o que é o certo e vira as costas e vai para o caminho errado. Ele se entristece, mas assim como o pai amoroso, né, aquela parábola que eu gosto de chamar de pai amoroso, e o pessoal chama de filho pródigo, o pai amoroso ele viu o filho, né, abandonando, né, pegando a parte da herança e indo embora, mas o pai fica ali, entristecido sim, mas com a esperança do filho voltar. Essa é a característica de Deus. Ele sempre quer nos dá uma chance, ele sempre bola um plano, como bolou para Adão, quando Adão e Eva pecaram, fizeram tudo errado, construíram ali uma roupa de folha e ele foi lá e trocou essa roupa por uma roupa de pele de animal, onde ele sacrificou um animal, pagou um pecado com o sangue de um animal, enfim. E deu o seu próprio filho, né, como cordeiro, para morrer ali, dar o sangue dele por nós. Ele está sempre bolando uma forma de um novo caminho para a gente.
Então, por mais que Deus se entristeça com os nossos pecados, com os nossos erros, Ele sempre tem um caminho. Ele sempre está de braços abertos, Ele sempre traz uma chance para a gente se arrepender. Né? Tem um versículo, eu sempre esqueço a referência dele, Deus falando, você acha que eu gosto de ver um homem mal morrendo? Um homem mal morrendo? Não, eu prefiro que ele se arrependa e se volte a mim, né? Eu prefiro dar um pouquinho mais de tempo e ver ele se arrependendo. Isso move tanto o coração de Deus, né? Lembra daquele ladrão na cruz, onde o próprio Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, essa é a natureza de Deus. É importante nesse projeto Bíblia para Iniciantes a gente entender a natureza de Deus, entender as características de Deus, quem Deus é verdadeiramente, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que agrada, o que desagrada. Essa é o maior objetivo aqui do projeto Bíblia para Iniciante, a gente conhecer Deus a ponto de saber o que agrada e desagrada e a ponto de querer ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, como Ele tinha aqui com Noé. Porque olha aqui no versículo 8 diz assim, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Ele desaprovava todos os outros, né? Eu não sei se os descendentes, os antepassados de Noé, né? Porque Lameque viveu 777 anos, Matusalém viveu 969, até estava fazendo umas contas aqui. Lameque morreu 5 anos antes de Noé entrar na barca com os filhos e as noras e a esposa, né? Olha que interessante. E Matusalém morreu nesse mesmo ano, não sei se foi do dilúvio ou se foi de morte natural, assim como Moisés, né? Olhou lá, olhou a barca, olhou tudo, olhou o neto Noé, se agradou com ele. Então, Deus é maravilhoso, gente. É isso que nós temos que ter em mente. Às vezes as pessoas podem ler a Bíblia e sem entender, pode achar, Deus é um Deus mau. Deus quer tudo do jeito dele. Se não for, ele mata. Se não for, ele isso, aquilo. Não. Deus está sempre pensando lá na frente. E quando a maldade ela vai se multiplicando, é importante que ele interaja ali, intervenha, para que isso não tome conta e fique geral, entendeu? Então, até pelo coração bondoso que ele tem com Noé, imagina, ninguém estava aí para Noé. A gente vai chegar, né, no estudo que vem, a gente vai falar mais um pouco, né, de como que Deus falou para Noé, as instruções de Deus, mas imagino que Noé foi ali caçoado, né, ele foi, como é que fala a palavra? Me fugiu aqui a palavra. As pessoas ficavam caçoando dele, ficavam achando ele louco, taxando ele de louco e etc. Né? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Amanhã a gente faz o estudo completo aqui, completa Gênesis 6. Mas o que é importante a gente saber? Deus, Ele tem um plano maravilhoso para a gente. É importante que a gente conheça a Deus, em primeiro lugar, e através desse conhecimento de Deus, conheça que plano é esse, que plano maravilhoso é esse. Nós podemos conversar, nós podemos perguntar. Noé provavelmente tinha esse relacionamento com Deus. Provavelmente não, ele tinha, né? Vai até aparecer aqui na continuação desse capítulo, como Deus e Noé tinham essa interação. Então é importante, eu e você também temos que ter essa interação, esse relacionamento, esse conhecimento de Deus, essa conversa com Deus, escutar a direção dele e obedecer, que é isso que Noé fez. Amém? Então vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Pai, por tanto amor, obrigado por, mesmo se desagradando das coisas que fazemos muitas vezes, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos dá mais uma chance, o Senhor tem um plano diferente para nós, que nós possamos te agradar, que nós possamos buscar a Tua presença, possamos buscar estes planos, buscar estar em obediência a Ti, Senhor Deus. Nos perdoa, Pai, nos perdoa as nossas falhas, nos perdoa essa tendência que nós temos, Pai, do nosso coração ser corrompido, Pai,
sonda o nosso coração, vem Espírito Santo, nos conduz, nos corrige, nos capacita. Amém? Agora que eu vi, passei de 20 minutos. Acho que eu me entusiasmei um pouco, mas eu creio que vale a pena a gente ter esse estudo. E que Deus abençoe você, que você possa receber essa palavra, crescer em conhecimento de Deus, em comunhão e relacionamento com Ele. Amém? Recebemos a Ti, Jesus, como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia, dia 12, terminando aqui Gênesis 6.